não é? O pessoal está melhorando a cada dia, parabéns. A cada dia que chegamos, vemos novos membros, pessoas chegando também, parabéns. Eu estava sentado ali, ouvindo os irmãos cantando, e nós temos visitado muitas igrejas, e a gente está sempre caminhando, pregando em vários lugares, e eu estava ali pensando, né? Que bom poder ouvir os irmãos cantando. Sabe por quê? Eu tenho visitado muitas igrejas e tenho visto que as igrejas parecem que estão todas iguais hoje, no sentido de cantar os mesmos cânticos, as mesmas bandas, do tipo de banda, o mesmo tipo de música. E quando eu chego aqui, encontro um quarteto cantando, encontro alguém solando, vejo a alegria, a simplicidade dos irmãos em louvar, isso me faz muito bem, mas eu tenho certeza que isso alegra o coração do nosso Deus. Você crê nisso? Parabéns aos irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Não se vê mais quartetos cantando, não se vê mais, coisa bonita. Eu lembrei da minha infância, lembrei dos meus avós cantando. Estava até falando com meu menino ali, lembrei da minha avó cantando no quarteto, como ela gostava de cantar. Hoje a gente não vê mais isso. Você pode ver que as bandas estão iguais em todos os lugares, cantando os mesmos cantos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E eu chegar aqui e poder ver os irmãos, né, e ouvi-los e adorarmos juntos nos faz muito bem. Obrigado, pastor Silvio. Satisfação rever o pastor André, juntamente com a sua família. Giovanni, nosso aluno no seminário, nosso irmão, agora bacharel em teologia. Deus abençoe, Giovanni. E muitos amigos e irmãos aqui nesta igreja. Para nós é um grande privilégio estar ao lado dos irmãos. Amados, nós queremos trazer uma palavra nesta noite sobre as questões mais básicas do Evangelho. Como disse os irmãos, nós temos tanto caminhado e visitando e pregando em várias igrejas e também visto o que está acontecendo no meio evangélico. Meus irmãos, nós estamos tomando uma direção em que igrejas lotam, há muitas pessoas nas igrejas. Mas se você começar a perguntar a elas questões básicas do evangelho, uma grande maioria não sabe. Se você começar a falar das coisas mais básicas da Bíblia, elas podem se atrapalhar. Se você fizer, por exemplo, a pergunta que é a base da nossa fé: qual é a mensagem da cruz de Cristo? Talvez alguns vão tentar uma resposta, mas muitos deles não serão exatos com relação à Bíblia. E você? Se pudéssemos começar a perguntar cada um, se fosse possível, agora começando da irmã que conduziu o culto, até lá atrás, o pessoal que está nas cadeiras de plástico, voltando lá no irmão que está perto da porta, passando por todos, até chegar na moça mais bonita de todas, que é a Cássia, que está aqui na frente. Minha esposa está presente aqui, junto do meu menino Isaac, não é? A Isabela é mais velha, não está presente. Mas se fosse perguntar a cada um, você sabe por que Cristo teve que morrer na cruz do Calvário? Se perguntasse a você um resumo da mensagem do Evangelho, isso está na ponta da sua língua? É uma ordem bíblica. O apóstolo Pedro diz que nós devemos estar preparados a dar a qualquer um que peça a razão da nossa... Devemos estar preparados. Então, se fosse agora questionar qual é a mensagem do Evangelho, resuma isso em poucas palavras, você saberia dizer? Se perguntasse a você nesta noite: ei, por que Jesus teve que passar pela cruz? Você saberia responder? Qual foi o efeito da morte de Cristo na cruz do Calvário? Você tem uma resposta pronta se alguém questionasse a sua fé, alguém incrédulo ou alguém querendo descobrir a verdade lhe perguntasse quanto a isso? E eu tenho observado, irmãos, e vejo que as pessoas elas estão ouvindo mensagens que falam: você vai vencer, você vai ganhar, vai dar tudo certo, Deus é bom, Deus é amor, você é amado de Deus, você é a pessoa mais importante do universo, se você for fiel vai dar tudo certo, e é essas mensagens nesse estilo. Mas as questões básicas do Evangelho, que são as colunas, os pináculos da fé, que nos mantém nos momentos mais difíceis da vida, eu tenho visto que as grandes massas hoje não aprendem porque não ouvem mais sobre isso. Então, gostaria de compartilhar com o irmão a mensagem mais básica da Bíblia, a mensagem da cruz.
Gálatas capítulo 6, versículo 14, o pessoal já até colocou na projeção para nós, dá para ler daí? Se você consegue ler, vamos ler juntos. Se você não consegue, por favor, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Vamos lá então? Gálatas 6, 14, diz assim a Bíblia. Vamos ler juntos, se você consegue ler? Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: mas eu me orgulharei somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois por meio da cruz, o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Estava lendo uma história interessante de que uma igreja na Inglaterra, numa cidade chamada Dudley, ela, certa vez, chegou uma cobrança na igreja. E a prefeitura mandou um documento, né, que trazia uma cobrança. Tipo, nós pagamos aí IPTU e outras coisas mais. Eles pegaram aquela cobrança e não entenderam por que a igreja está sendo taxada. E o representante da igreja pegou aquele papel, levou à prefeitura daquela cidade e eles disseram: olha, chegou uma cobrança na igreja, nós não sabemos de que é essa cobrança. E alguém disse: olha, essa cobrança é por causa de propaganda. Todo comércio, toda indústria, tudo que mostra placas de propaganda, faz um anúncio, a prefeitura cobra. E disseram: mas não tem nada escrito na frente da igreja, não tem placa na igreja, não tem nada na igreja, não tem nada. E alguém respondeu assim: tem sim. No alto da igreja tem uma cruz bem grande. E o membro da igreja ficou assim sem entender. E aquele homem, representante da prefeitura, diz: aquela cruz está anunciando alguma coisa. Estavam certos ou errados? Aquela cruz é um anúncio. Por isso vocês têm que pagar por isso. Aquela cruz está anunciando alguma coisa. Então eu quero falar hoje sobre o significado da cruz no seu sentido mais básico. Não da cruz pendurada na parede. Quando cheguei, logo de cara vi que na logomarca da igreja tem o desenho de um templo e bem no meio do logomarca da igreja tem o desenho de uma cruz, da Igreja Batista Capelinha. E quando me assentei, olhei para aquele lado ali, uma cruz. Por que a cruz é tão importante para nós? Não é uma cruz de madeira como aquela ali. Não é aquela cruz ali. Não é as que as pessoas carregam no pescoço, mas é aquela manchada de sangue. A original, a cruz do Calvário, que pode mudar a vida e o coração de qualquer pessoa. Aquela rude cruz. Eu quero começar com vocês dizendo, irmãos, que a cruz do Calvário foi projetada e planejada por Deus antes mesmo que o mundo houvesse. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz assim: o Cordeiro foi oferecido em sacrifício antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o plano de salvação e aquela cruz já estava preparado. Quero crer que mesmo antes que Deus dissesse haja luz, lá na eternidade ele já tinha dito haja cruz. Porque antes de criar o mundo e os seres humanos, a Bíblia diz, pelas palavras do apóstolo Pedro, em 1 Pedro, diz que antes da criação, o Cordeiro já havia sido oferecido como sacrifício. Pastor, estranho isso, né? Não, não é estranho, porque nada pega o meu Deus, o seu Deus de surpresa. Você acha que quando o primeiro casal se rebelou contra o Criador, você acha que quando eles cometeram aquele ato de desobediência, você imagina um Deus assim: nossa, não esperava que eles fossem fazer isso, o que é isso? Que decepção com eles, não esperava uma coisa dessa. Será que o nosso Deus é assim? Será? Nada pega Deus de surpresa, você crê nisso? Acho que a maioria não crê. Nada pega Deus de surpresa, você crê nisso? Nada pega o nosso Deus de surpresa. Ele sabia que a sua criação se levantaria contra ele.
E antes mesmo da queda, o plano de redenção já estava pronto. Antes de dizer haja luz, com certeza na eternidade a cruz já estava preparada. Porque o cordeiro já havia sido planejado para ser sacrificado, antes mesmo da criação do mundo. Leia sua Bíblia em 1 Pedro que você vai encontrar lá. Então, não é por que isso? Por que a cruz? Por que isso é tão importante? Não como símbolo, mas para a nossa fé. Por quê? Porque é uma enfermidade, há um mal que entrou na raça humana. Há um mal que afeta todos os seres humanos. Não importa se é homem ou mulher, se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, se é de alta ou baixa classe social. Não importa se ele é um religioso ou se ele é um incrédulo. Há um mal que afeta todos os seres humanos. Você sabe qual é? Que mal é esse? Se chama pecado. Eu sou afetado por isso e você também, todos os seres humanos. E esse mal chamado pecado, ele afeta os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas atitudes, nossos relacionamentos. E não há ninguém na raça humana que consiga curar a si mesmo desse mal. Todas as vezes que você ouvir notícias de guerra, ver anúncios de guerra, cada vez que um lar é destruído pela maldade, pela violência e pelo divórcio, ali está o pecado. Cada vez que você ouve uma notícia de violência, e é o que não falta nos noticiários hoje, cada vez que você ouve falar de um conflito, de um homicídio, de um roubo, cada vez que nós ouvimos e vemos a corrupção e a injustiça, ali está envolvido o... Então, quando você ouve os noticiários e vê o que está acontecendo no seu mundo, você vê o mal que isso nos causa e como isso afeta a raça humana, e está em todos os corações. O Papa tem problema com isso, Madre Teresa de Calcutá tem problema com isso, Billy Graham tinha problema com isso, Nilson do Amaral Fanini tinha, eu tenho, Pastor Silvio tem, todos nós somos afetados por esse mal. Fazemos aquilo que não deveríamos, falamos o que não deveríamos falar, fazemos escolhas infelizes por motivações que nos levam para direções erradas. E há muita gente que quando nós pregamos sobre isso discordam. Porque virá para alguém dizer, ei, tem mal dentro de você. Ei, você tem uma natureza maldosa. Já imaginou você falar isso na cara de alguém? Incomoda, não incomoda? É duro, não é duro? Mas eu pergunto, é mentira ou é verdade? É verdade. E é por isso que a mensagem incomoda. As pessoas não querem ouvir que elas são pecadoras. As pessoas não querem ouvir que elas foram afetadas. E esse mal está em cada um de nós agindo, em nossos membros e em nossa psique o tempo todo. Muita gente se sente ofendida. E é por isso que a mensagem da cruz é uma mensagem que é evitada para muitos. É por isso que a mensagem da cruz ela é ofensiva, não é, para a grande maioria das pessoas, porque ela diz, ei, a cruz existe porque o mal está em você. A cruz existe porque esse mal precisa ser vencido em você. E há alguém que fez isso por você. Ela é uma ofensa porque ela confronta as pessoas. Mas é um confronto que nós temos que passar. Que nós precisamos disso. A cruz, ela foi levantada e eu creio que pelo projeto de Deus, como diz em Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. E na plenitude dos tempos, quando Jesus nasceu, não havia nenhum meio de morte, de tortura, de sofrimento maior do que a morte de cruz. A morte de cruz era para as pessoas mais pecadoras, as pessoas malignas da sociedade, os piores da sociedade naquela época. Ninguém ia para a cruz porque roubou uma galinha. Ninguém ia para a cruz porque xingou alguém. A cruz era a pena máxima para os piores elementos vivos naquela época. E foi escolhido pelo Império Romano porque nada trazia mais vergonha, porque era uma tortura pública, e nada causava mais dor a uma pessoa do que esse tipo de morte. E nesse tempo em que esse tipo de morte é praticada,
vem o Filho do Homem. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? E por que ele faz isso? Há uma palavra interessante de Billy Graham, se puder estar para a gente aí na projeção, e eu achei esse texto e achei muito interessante, não sei se vai dar ler pelo tamanho, mas Billy Graham ele fala uma coisa interessante que diz assim: Jesus trabalhou durante toda a sua vida, mas o maior trabalho que ele realizou não foi da carpintaria. Jesus aprendeu o ofício da carpintaria, mas isso nem de longe era importante. O que Jesus fez de mais importante não era o milagre da festa de Caná em transformar a água em vinho, ou quando transformou ali no casamento tudo isso. Seu maior trabalho não foi curar os cegos, os surdos, dar voz aos mudos, nem tampouco ressuscitar os mortos. Seu maior trabalho não foi ensinar sobre a sua autoridade ou denunciar a hipocrisia dos fariseus. Seu maior trabalho não foi o grande programa ético que apresentou à humanidade o fundamento da nossa cultura ocidental. O maior trabalho de Cristo foi realizado nas 3 horas sofridas que passou no Calvário ao morrer por nós. Eu já ouvi membros de igreja questionarem o porquê da cruz. Crente antigo, hein? E a pergunta era a seguinte: pastor, Jesus não poderia ter vindo dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, obedeça aos meus ensinamentos, olha, é assim que deve se tratar os seus inimigos, é assim que se deve adorar a Deus, olha, é assim que deve adorar-se ao Pai, é assim. No seu Sermão do Monte, ali você vê tanta coisa que nos ensina os valores do reino de Deus. E ele, depois de ter feito tudo isso, sem passar pela cruz. E me perguntaram, por que aquilo? Por que a dor? Ele não podia ter ensinado, dizer, ó, creiam em mim, veja os milagres que eu fiz. Ei, eu sou o Messias, vocês viram os milagres? Viram? Ei, aqui estão os meus ensinamentos. Aprenderam? Sim. Viram? Sim. Creram? Sim. Então, tchau. E ia para o céu. E gente antiga de igreja me perguntou por que ele tinha que passar pela cruz. Você sabe responder isso? Nada que Jesus ensinasse, nenhum milagre que Jesus fizesse, nenhum valor, código moral que Jesus passasse aos seres humanos seria suficiente para aplacar a ira de Deus. A ira de Deus se manifesta dos céus sobre o pecado da raça humana. E o salário do pecado é? O salário do pecado é a morte. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Vamos caminhar juntos durante alguns minutos. Responda a si mesmo se levantar a voz. Bom, quantos anos você tem? Eu tenho 51. Já imaginou se nós pudéssemos pegar agora, se fosse possível, uma folha de papel e começasse a escrever cada mentira que você já contou desde quando você se entende por gente até agora? Quantas mentiras seriam escritas nesse papel? Uma meia dúzia? Cada vez que você olhou para alguém do sexo oposto com um olhar indevido, se fosse colocar no papel, cada vez que você desobedeceu aos seus pais, cada vez que você falou uma palavra indevida que feriu alguém, vamos lá. Cada vez que você deixou de pagar o imposto e mentiu para pagar menos. Cada vez que você fez as pessoas que mais te amam sofrer, como seu cônjuge, seus filhos, seus pais, cada vez fosse escrita no papel. Cada vez que alguém te dá uma fechada no trânsito, você xinga o sujeito. Qual seria o tamanho dessa lista? Pequena ou longa? Vamos lá? Qual seria o tamanho dessa lista se cada erro que cometemos, cada maldade, cada pensamento, sentimento e omissões, porque quando você omite, você só nega um bem que você deveria dar ao outro.
Então, a omissão também é um pecado grave, porque você omitiu um bem que deveria ter dado, deveria ter feito. Se cada um delas fosse colocado no papel, qual o tamanho dessa lista? Vou perguntar de novo, pequena ou longa? E o salário do pecado é o quê? Então, fazendo uma pergunta lógica, se Deus fosse cobrar, quem deveria ir para a cruz? Se Ele colocasse cada um de nós na cruz do Calvário, Ele estaria errado? Somos inocentes? Não somos. Mas Deus provou o seu amor por nós. Romanos capítulo 5. É que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu, quando diz deu, é do nascimento até a cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós merecemos a cruz. Nós merecemos o inferno. Nós merecemos o julgamento e tudo isso que significa. Nós merecemos. Muitos rejeitam esta mensagem porque ela não é agradável. Você não ouve mais os pregadores pregando isso nas igrejas. É ou não é? Você não ouve mais as pessoas pregando isso. Mas é a verdade. Mas se fosse só isso, seria uma verdade muito crua e muito dura. Mas a mensagem do Evangelho ela continua. A mensagem do Evangelho é que Deus nos amou. E ao invés de cobrar isso de nós... Ele preferiu que o seu único filho amado e bendito pagasse o preço. E a cruz é um instrumento tão doloroso, tão agressivo, para mostrar o quanto o nosso pecado é detestável. A gravidade do nosso pecado. A gravidade do nosso pecado. Nós deveríamos pagar o preço. E quando nós olhamos para aquele sacrifício cruel na cruz do Calvário, você diz, realmente Deus odeia o pecado. Olha o tamanho da punição que o seu filho recebeu por nós. Tamanho da dor. Estava lendo uma matéria interessante esses dias, aquele filme que marcou A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, passado nos cinemas, nas igrejas, até hoje se passa as cenas do filme da crucificação de Jesus, foi o mais visto no mundo inteiro da crucificação de Cristo. E agora estão para lançar, no ano que vem, o filme do mesmo autor, do Mel Gibson, do mesmo diretor, da ressurreição. Interessante que é uma cena, aquela cena cruel, de que Jesus todo rasgado, que eles o deitam sobre a cruz, e a mão de um soldado se coloca sobre a mão dele, segurando o prego, e bate. E ali, aquela cena do filme foi feita pelo diretor, Mel Gibson. Era a mão dele, não mostra o rosto, mas mostra a mão segurando o prego em cima das mãos de Jesus e batendo. E eu li essa matéria, já que vai lançar a segunda parte do filme agora, no início do ano que vem, e perguntaram por que naquela cena o diretor segurou o prego, com a roupa do soldado romano, né? Cenando ali, e por que você bateu o prego nas mãos de Jesus ali? E Mel Gibson dizia, porque eu sei que eu sou culpado. E eu sei que Jesus morreu por mim. A culpa da morte dele não é dos judeus. Somos nós. E não há como fugir da culpa, irmãos, em nenhum lugar do universo, a não ser aos pés da cruz do Calvário. Esta é a mensagem da cruz. E caminhando, eu quero dizer, irmãos, que a cruz tem o poder de transformar o que somos, rebeldes, pecadores, cheios de falhas, em filhos benditos de Deus e perdoados em Cristo Jesus. Você crê nisso? É isso que a cruz faz, irmãos. Então, qual é a mensagem da cruz de Cristo? É o tema da mensagem hoje. A mensagem da cruz de Cristo, em primeiro lugar, é uma mensagem de amor. Ao olharmos para a cruz, vemos o quanto Deus nos ama e o que Ele foi capaz de fazer para demonstrar isso. Romanos 8,32 diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esta é a mensagem da cruz, uma mensagem de amor, porque Ele se fez homem, para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ele se tornou pecado para que nós nos tornássemos justos diante de Deus. Justificados, pois, por Cristo temos paz com Deus, é que diz
A carta de Romanos. Ele se fez, não é pequeno e doente, e sofredor, para que eu e você fôssemos sarados, porque o profeta Isaías dizia, pelas suas feridas nós somos sarados. Ele se fez pobre, para que nós nos tornássemos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Então a mensagem da cruz é uma mensagem que mostra o amor de Deus. Mas a mensagem da cruz também é uma mensagem de salvação. Se o salário do pecado é a morte, todos estão condenados. E na cruz está a condenação do pecado, do meu pecado, do seu pecado. Há um grande paradoxo, quer dizer, uma coisa que parece que não encaixa. Como é que pode Deus, sendo justo e ter que julgar o pecado, livrar a cara de todos nós? Se ele for justo, e levar a termo, todos nós vamos parar aonde? Se ele olhar para o meu pecado, o seu pecado, e for justo, todos nós vamos parar aonde? E como que nós nos livramos disso? Como? Olhando para mim, para você, dizendo, não, pô, pastor André é um cara legal, não, pastor André é um cara maneiro. Não, olha só, vou livrar a cara dele. Seria justo? Não seria. Não seríamos. Ele tem que julgar o pecado. E ele resolveu julgar isso no seu filho, no seu próprio filho. Então, uma mensagem de salvação. Essa é a nossa esperança, irmãos. Mas para receber essa salvação, você tem que saber o preço que foi pago. Para você ser chamado de filho de Deus em Cristo Jesus, e você receber perdão e salvação, você tem que saber que foi pago um preço. E esse preço foi pago por você. E a maneira de receber isso é olhar para a cruz e dizer, Senhor, obrigado. Eu é quem deveria estar na cruz, Senhor. Mas o Senhor me amou de tal maneira que preferiu que o Filho do Senhor pagasse o preço. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. É quando nós nos olhamos no espelho e vemos o mal que em nós habita, e vermos que somos merecedores de julgamento, e olhamos que isto foi julgado na cruz do Calvário, e pedimos o perdão. Um perdão sincero, por carregarmos essa natureza tão maldosa que nós carregamos. Ali nós recebemos o perdão de Deus. Então guarde, é uma mensagem de perdão. Qual é a mensagem da cruz? É a mensagem de perdão, irmãos. Quem precisa de perdão? Quem precisa de perdão? Terceira vez, quem precisa de perdão? Você pode dizer, sou eu. Porque quando a gente fala nós, parece que dilui o negócio. Sou eu. Eu preciso de perdão. Eu sei o mal que em mim habita. E eu sei a dificuldade que eu tenho de lidar com isso. Não consigo. Não consigo. Então preciso de perdão. Ninguém é perfeito. Todos precisam de perdão. Na cruz, Jesus, sabendo que o pecado é fruto da ignorância humana, da ignorância que em nós habita, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem. E eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci. Ele perdoa o pecado, porque sabe que o pecado é fruto da nossa ignorância, da nossa estupidez, da nossa incapacidade de fazer o que é certo. Fruto da estupidez que nos acompanha. Por isso ele ora e diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não têm noção do preço do pecado. Eles não têm noção, Pai, de quanto o pecado te ofende, Pai. Eles não sabem o que fazem porque eles não conseguem parar. Perdoa-lhes. Quando você ouve isso e diz, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por não levar em conta, como diz a Bíblia, o tempo da minha ignorância. Obrigado, Senhor. É aí que vem a mensagem do Evangelho de queda, perdão, mas reconciliação. A mensagem da cruz, qual é? A mensagem de libertação. Nós sabemos, irmãos, que há forças no universo que lutam entre si, forças antagônicas. A Bíblia diz que há seres espirituais que são contrários a tudo que vem de Deus. A Bíblia diz que na cruz o Senhor Jesus levou cativo o pecado e o mal, e todo o inferno teve que reconhecer isso, irmãos. Quem está à sombra da cruz de Cristo
jamais terá mal, jamais terá medo do que o mal pode lhe fazer. Quem está sobre a sombra da cruz de Cristo não tem medo do escuro, não tem medo do diabo de seus anjos, não tem medo de despacho, de macumba, de feitiçaria, não tem medo. Certa vez falando com meu menino sobre escuridão, sobre medo, sobre Isaac, com Isaac está aqui, ele sabe, você Isaac, falei para ele muitas vezes isso, que está no escuro que tem que ter medo de nós. Foi? Quantas vezes já falei isso? Quantas vezes? O escuro que tem que ter medo de nós. O que habita nas trevas tem que nos temer. Porque somos filhos da luz. Somos filhos da luz. Cristo, por causa da cruz, habita em nós. E maior o que está em nós do que o que está? É inconcebível crente com medo. Medo da noite, medo do escuro, medo de assombração, medo de mal, medo de magia, medo de serviço, medo de serviço de Umbanda, sei lá. Se Cristo é por nós, quem será? E por causa da cruz, nós podemos agora ter a presença do Cristo viva em nós. Então, nós não precisamos temer o mal. A mensagem da cruz é essa, a mensagem de libertação do mal que é lá fora. Mas a mensagem da cruz também é uma mensagem de libertação do nosso próprio mal. Não é nosso instinto. Nós temos uma natureza, irmãos, que tende para o mal. Nós sabemos disso. Você precisa ensinar uma criança a mentir? Alguém aqui ensinou seu filho a mentir quando era pequenininho? Mas desde pequenininho já mente. Quebrou o negócio lá, quem foi? De jeito nenhum. Você dá 20, 30 brinquedos para eles aqui. Aí tem um brincando com um brinquedinho lá. O que tem 20, 30 brinquedos, ele quer aquele. Ele não quer os 20, 30 que ele tem. Quem ensinou isso para ele? Quem ensinou isso para ele? Nós nos tornamos pecadores ou nascemos pecadores? Nós nascemos com esse instinto. E nada pode controlar isso, a não ser o poder de Cristo, que foi demonstrado através da cruz do Calvário, nos dando perdão. Você crê nisso? Quando nós recebemos o perdão, quando o sangue de Cristo tem efeito sobre a minha vida e a sua vida, esse mal não foi eliminado, mas agora ele pode ser domado e controlado. Essa é a verdade. Não acabou. É por isso que nós ainda continuamos suscetíveis ao erro e erramos. Mas se você quiser, se você buscar, se você clamar, se você se colocar à sombra da cruz de Cristo, o poder do Espírito Santo de Deus nos ajudará a domar esse mal que há dentro de nós. Você crê nisso? A mensagem da cruz é uma mensagem de libertação do mal que há lá fora, mas também do mal que habita aqui dentro. Então se aproprie desta mensagem da cruz. Não para andar com um pedaço de madeira pendurado no pescoço, não é isso. Mas entender o que é e se apropriar desta verdade. A mensagem de que Deus nos ama, a mensagem de que não depende da minha bondade para me abençoar. Não depende da minha bondade. Uma mensagem de um Deus que me salva, que me liberta. Uma mensagem de que um Deus que me dá a oportunidade de recomeçar a vida a cada dia pela sua misericórdia. Uma mensagem de que não há nada que possa me escravizar e me oprimir, que não possa ser vencido pelo poder de Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. Uma mensagem de que o túmulo não é mais o nosso último endereço. Eu fiz um culto fúnebre, um momento fúnebre hoje à tarde. E vou ser sincero para os irmãos, eu estava a caminho daquele velório, eu fui tomado por uma alegria. Parece estranho, né? Mas eu vou contar aos irmãos por quê. Faleceu um senhor, não é? E nós tivemos o privilégio, irmãos, de conhecê-lo. E ele bebia muito, fumava muito, sua casa cheirava cigarro de uma maneira absurda. Todo mundo na casa bebia, todo mundo fumava muito. E eu comecei vendo os objetos de idolatria dentro daquela casa para todo lado. E um membro da igreja nos apresentou, nós chegamos ali, oramos juntos, falamos da necessidade de ter um encontro com Cristo e ofereci um estudo bíblico.
E esse estudo bíblico que vai trazendo um processo de transformação, e começamos uma caminhada no discipulado, até que aquele casal tomou uma decisão com Jesus. Talvez alguns saibam quem é, taxista aqui na rodoviária. Tá? E havia muitos taxistas lá hoje à tarde. E ele tomou uma decisão com Jesus, abandonou o cigarro, abandonou a bebida, o ambiente daquela casa mudou, foram batizados, e começamos uma caminhada, ele começou a ser parte da célula. O pessoal da célula estava lá hoje, falou assim, gente, que época boa aquela época dele na célula com a gente, caminhando, todos os cultos, celebrando, que época tão gostosa da vida. E por que eu fui feliz para aquele velório? Porque eu disse, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque eu fui visitá-lo no CTI, na UTI Neuro. E ao visitá-lo ali na UTI Neuro, ele disse, pastor, eu estou em paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. Eu quero melhorar. Se for para melhorar, eu estou torcendo que eu vou melhorar. Mas, de um jeito ou de outro, pastor, eu estou em paz com Deus. E eu falei isso hoje lá no velório, lá na casa de velório ali no centro. Eu estou em paz com Deus. A mensagem do Evangelho de salvação em Cristo Jesus chegou naquela casa. E eu indo para aquele velório disse, Senhor, obrigado, Senhor, por poder fazer parte da história daquela família. Obrigado porque eu vou encontrar meu irmão na eternidade. Obrigado porque a cruz de Cristo foi levantada naquela casa. E a tua salvação chegou para aquele casal, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E esta é a mensagem para você hoje, para encerrarmos então. Guarde isso, irmão. Todos nós caímos. Todos nós somos culpados. E o único lugar do universo que podemos nos livrar da culpa é aos pés da cruz de Cristo. Não há outro lugar para isso. Não há nada que você faça para isso. Pelo que Cristo fez na cruz e por esta mensagem, você tem que colocar toda a sua fé, sua devoção, sua confiança, sua vida. E isso se chama tomar a cruz. Isso se chama tomar a cruz. Receber tudo isso e viver essa fé na sua totalidade. Guarde esta palavra. Hoje, como disse no início, há muita mensagem que parece que o pessoal está procurando uma mensagem Dorflex, uma mensagem de pirona, né? Uma mensagem de Tilenol. Eles querem entrar na igreja, estava preocupado, acabou. Estava angustiado, acabou. Cheguei na igreja, foi tão bom, sei lá, tão... Nosso pecado precisa ser confrontado, meu irmão. Você precisa pedir perdão ao Senhor. Você precisa saber do mal que você habita. Você precisa saber, mesmo que isso lhe doa, que se você não colocar a sua vida aos pés da cruz de Cristo, você jamais vai conseguir vencer isso. E jamais terá o presente da vida eterna. Esta é a mensagem. Cuidado. Muita gente pregando só que Deus ama, só que você é importante. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso. Coloque sua vida aos pés da cruz. Diga, Senhor, eu creio. Aos meus 12 anos de idade, eu ouvi essa mensagem. Se me perguntar o tema da mensagem, detalhe da mensagem, eu não lembro. Mas eu lembro que o pregador, quando eu tinha 12 anos, ele perguntou: quem entende o que Cristo fez na cruz do Calvário? E quem entende que precisa de salvação? Naquele dia, eu me coloquei de pé e fui à frente com lágrimas. E naquele dia eu entendi que eu precisava de Jesus. E você também tem que entender isso nesta noite. Você precisa entender isso. Sua religião não te salva. Sua religião não te salva. Se você não pedir perdão dos seus pecados e entender o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, se olhar no espelho e se ver pecador e saber que foi por você, e invocar o nome de Jesus de todo o coração, não interessa quantos anos você é membro desta igreja. A mensagem da cruz não terá feito na sua vida. E você já fez isso? Você já se viu no espelho e diz: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Você já foi confrontado pelo seu pecado alguma vez? Você já despertou para a realidade que você não se banca? Você já despertou para a realidade que se depender de você, você vai para o inferno? Irmãos, eu já vi pessoas perguntar assim: se você morrer, chegar no céu, e Jesus perguntar: por que eu vou deixar você entrar aqui? Eu já vi o cara responder: eu vou responder porque eu fui diácono. Eu já vi.
Se Jesus perguntasse, por que eu deixaria você entrar no meu céu? Olha a resposta. Porque eu sou diácono. Ou seja, é um problema que afeta muita gente dentro das igrejas, em todas as camadas. Muitas. Então você tem que acordar, meu irmão. Estamos criando hoje um povo evangélico, que estão lotando igrejas. Que se Jesus voltar, meu irmão, você acha que a maioria vai ficar para trás ou vai subir? Pois é. Então, essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você. Gostaria de orar. Logo depois eu ia tornar a palavra ao pastor. E você, meu? Você já colocou sua vida aos pés da cruz? Você já se viu como um pecador? Você pode dizer com todas as letras e com toda a certeza da sua alma: Jesus me salvou.